Sabemos que a energia do universo é constante e todos os processos inerentes ao universo, em sua grande maioria, demandam energia útil, exergia, para que o trabalho continue, até sua dissipação total. Já em nosso planeta, cuja biosfera se constitui num sistema aberto, a vida parece reduzir a entropia do universo, uma conclusão intuitiva, porém, uma inverdade. No caso de nosso planeta, devemos dar as honras ao Rei Sol por ser, talvez, o maior responsável pelo desenvolvimento de organismos animados, cheios de vida. Mas, se a relação Sol-Terra fosse um sistema fechado, provavelmente, a vida, caso se constituísse, muito provavelmente não vingaria ou seria muito diferente, bem mais simples e bem menos diverso do que notamos em nosso planeta. Mas a vida, você já sabe, depende de um equilíbrio dinâmico e de processos que envolvem trocas de energia e matéria, o que torna a hipótese de um sistema completamente isolado improvável de ser um ambiente favorável ao surgimento de vida. Na Terra, a vida se formou devido a uma combinação de condições físicas e químicas específicas e processos dinâmicos ao longo de bilhões de anos, além da ajuda do astro-rei. A contínua radiação solar alimenta processos como a fotossíntese, que é essencial para a produção de matéria orgânica a partir de substâncias inorgânicas, como dióxido de carbono e água. Sem essa energia externa, as reações químicas que sustentam a vida seriam altamente limitadas. A água, um solvente fundamental para a química da vida em seus estados líquido, gasoso e sólido, graças a condições específicas da Terra, em termos de pressão atmosférica e temperatura. Isso também é uma condição que facilita as reações químicas que ocorrem na biologia, além da existência de elementos como carbono, nitrogênio, fósforo e enxofre, essenciais para a construção das moléculas orgânicas que formam os seres vivos. A vida, dessa forma, se originou de um ambiente químico, com compostos simples que, sob certas condições, como os relâmpagos, radiação ultravioleta solar, calor vulcânico, etc., poderiam se combinar e formar moléculas mais complexas. Esses processos também dependem da troca de energia. A biosfera, tal como conhecemos, baseia-se em uma troca constante de energia e matéria, um fluxo contínuo que permite a evolução de estruturas complexas a partir de compostos simples. Em um sistema totalmente isolado, essas trocas seriam drasticamente limitadas, dificultando o surgimento de condições propícias para o aparecimento de vida. Porém, a biosfera terrestre, bem como outros eventos geológicos, climáticos, etc., colaboram com a dissipação generalizada da energia total do universo que, gradativamente, por ser constante, vai se reduzindo e se tornando menos capaz de realizar trabalho. Em oportunidades passadas, tratamos como a vida é sim, uma forma ineficiente de transformar energia e, portanto, colabora com a entropia universal. Agora, trataremos do outro lado, a decomposição, uma forma de depleção de matéria orgânica. Talvez a decomposição seja um dos eventos biológicos mais dissipadores de energia. No contexto de um sistema físico ou químico, a decomposição de uma substância ou a separação de um sistema em partes menores, como um organismo, geralmente aumenta a entropia porque o número de maneiras como a energia pode ser dissipada aumenta. No entanto, isso não se traduz diretamente em desordem, mas sim no fato de que há mais possibilidades ou microestados disponíveis para o sistema. Por exemplo, se você tem uma substância sólida bem ordenada e a decompõe em moléculas ou átomos individuais, a energia dessas partículas se distribui de maneira mais uniforme entre as várias formas possíveis de energia, como movimento, energia cinética, vibração, energia potencial, etc. Como há mais maneiras de essas partículas se organizarem ou interagirem, a entropia aumenta. A definição precisa de entropia envolve a quantidade de energia que não pode ser convertida em trabalho, ou seja, que está dispersa de tal maneira que não contribui para a realização de um trabalho mecânico, químico, elétrico, etc. Assim, a entropia está mais relacionada ao grau de irreversibilidade de um processo, e não há desordem de modo algum. Quando falamos de decomposição de um sistema, por exemplo, decomposição química,
Ela geralmente leva a um aumento da entropia porque, após o processo, a energia se distribui de maneira mais homogênea ou mais dispersa entre as partículas. Isso faz com que o sistema atinja um estado de maior probabilidade estatística, ou seja, há mais maneiras possíveis de o sistema existir no novo estado. A entropia está relacionada ao número de microestados possíveis, distribuições de energia possíveis, do sistema. Quanto mais microestados existem, maior a entropia. A morte de um organismo é um exemplo clássico de um processo termodinâmico onde a entropia aumenta, devido à decomposição progressiva de seus sistemas biológicos e à dispersão da energia e da matéria que antes estavam organizadas em equilíbrio dinâmico. A morte de um organismo resulta na transição de um estado de alta organização e baixa entropia para um estado de maior desorganização e alta entropia. Vamos detalhar como isso ocorre, focando nos diferentes processos biológicos e termodinâmicos envolvidos. Imediatamente após a morte de um organismo, os processos biológicos que mantinham sua homeostase, o equilíbrio interno, param. Isso envolve a cessação de processos como a respiração celular, circulação sanguínea e funções nervosas. Nesse estágio, a entropia do organismo começa a aumentar à medida que as células não podem mais manter sua organização interna. Após a morte, começa o processo de autólise, que é a destruição das células pelo próprio conteúdo enzimático. As enzimas digestivas dentro das células começam a se espalhar e quebrar as estruturas celulares, como proteínas e lipídios. Os micro-organismos, como bactérias e fungos, que vivem normalmente em nosso organismo por todo o período vital, principalmente nos intestinos, começam a decompor os tecidos orgânicos. Esse processo chamado de putrefação é um dos principais responsáveis pelo aumento da entropia no organismo morto. A decomposição das substâncias orgânicas gera produtos de degradação das substâncias complexas e organizadas em moléculas mais simples e dispersas para o ambiente, como compostos de nitrogênio e enxofre, além de gases que são liberados no ambiente, aumentando ainda mais a dispersão de energia. Esses gases, que são produtos da decomposição, aumentam a entropia porque se distribuem livremente no espaço e não podem mais ser usados de maneira eficiente pelo organismo. A morte de um organismo resulta em um aumento significativo de entropia devido à perda de organização e à dispersão de matéria e energia. A energia que estava anteriormente organizada e disponível para realizar trabalho, como no caso da respiração celular, se dispersa e se dissipa de formas que não podem mais ser aproveitadas para o mesmo tipo de organização ou trabalho. Esse aumento da entropia é um reflexo da irreversibilidade dos processos naturais e da tendência dos sistemas isolados de evoluírem para estados de maior desordem ou maior número de microestados possíveis. Conclui-se que o ciclo da vida e da morte nada mais é que um processo de reciclagem de matéria orgânica e inorgânica em um sistema finito, como o planeta Terra. Quando falamos de sistema finito, não falamos de extensão territorial, mas da biocapacidade ser limitada pelas leis da termodinâmica. A morte pode ser vista como uma maneira de reciclar matéria orgânica e permitir que o ciclo de vida continue, mas o processo de reciclagem é menos eficiente ao longo do tempo. Isso se deve ao fato de que o próprio ciclo da vida e da morte está intimamente ligado ao conceito de dissipação de energia, a entropia universal, que é uma medida do aumento da dispersão de energia. Noutra oportunidade poderemos tratar da grande morte, ou processos de extinção em massa e como isso é desejável, do ponto de vista da entropia universal. Todo esse questionamento acerca da utilidade da vida só nos assegura que a vida não é um fim em si mesmo e que, a julgar pelo fato de energia se propaga de várias maneiras até se degradar, segue a pergunta se a energia se degrada e se torna inútil para realizar qualquer tipo de trabalho, como, por qual milagre, sobreexistiria energia íntegra após a morte, o tal espírito? O espírito seria uma energia de pior qualidade, incapaz de realizar trabalho? Por outro lado, reproduzir e deixar parte de seu patrimônio genético como legado também não garante a sua eternização, já que, geração após geração, só subsiste, no máximo, metade do seu material genético. Seu filho recebe 50% do seu legado, seu neto,
25%, o bisneto, 12,5%, de tal forma que você, indivíduo, vai, aos poucos, tendo seu patrimônio dissipado. E, se não bastasse isso, seu corpo e os corpos de seus descendentes serão dissipados pelos processos termodinâmicos, de maneira implacável. Gerar um descendente ou nascer para, num curso de décadas, ser degradado pelo envelhecimento e depois ser totalmente desintegrado a partir da morte, só nos mostra que o propósito da vida é, na verdade, a desintegração, o estiolamento da matéria e da energia.